Então, aí você já sabe o que você quer. Você já sabe qual é o problema. Você já sabe como resolver o problema. Você não sabe por qual caminho, mas você sabe que você tem que resolver, né? O caminho é outra coisa. Tá, isso aí a gente pode trabalhar dentro disso. Mas não adianta você saber qual é o caminho, por quê? Porque você não faz, não é porque você não sabe o caminho. Porque o caminho é fácil, só buscar e você vai descobrir. A própria essência, se esse é o seu chamado, ela vai te levar para lá, para o caminho. Já levou, mas enfim. E você não faz por causa de medo de dar certo. Que medo é esse? Se der certo, Aline, o que pode acontecer? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Que fome é essa? Como é que é isso? Me explica melhor. Pronto. Eu digo que já estou com uns 3 anos num estágio assim de catarse. Hum, É como se eu não conseguisse mais viver dentro de tudo aquilo que eu vivo de uns anos para cá. hum, Como se eu estivesse dentro de uma pessoa que não sou eu. hum, É uma vontade de libertação, de é como se a minha verdadeira essência tivesse querendo assim explodir e eu não conseguisse nem me entender realmente o que é que eu estou passando. Eu pesquiso algumas coisas, estudo algumas coisas e isso cada vez mais me deixa assim em conflito, né? Eu digo que eu estou numa onde eu fiz um curso e falava de reforma íntima. E esse nome reforma, eu não entendo como reforma, eu entendo assim como uma demolição. hum. A gente vai se destruindo para poder conseguir é, entrar em contato com essa minha essência que eu não conheço. É como se eu tivesse assim uma vontade de vivenciar a minha verdadeira essência, sendo que nem eu sei qual é ainda, né? Hum. E aí eu sinto é como se eu tivesse assim um outro eu assim gritando dentro de mim, querendo vir à tona, querendo, eu quero viver, tô na hora de me libertar. Nada mais do que eu vivia, eu acredito ser real. Hum. Dá para entender? Dá, claro que dá. E aí, vamos tentar entender uma coisa. O que você vivia que não faz mais sentido para você? Que você quer se libertar. Então, já que você não sabe o que é, né? Já que você não sabe, eu tenho uma frase que eu digo assim: se você não sabe qual é o seu sim, você precisa saber qual é o seu não. Isso já ajuda muito. Então, se você ainda não sabe o que é, qual é o seu sim para aquilo que você quer viver, você ainda está em descoberta de reconhecimento, né, de se reconhecer, você já conhece, está dentro de você. Ele só não está no racional. Então você já reconhece na sua vibração, você já sabe que está aí, você sabe que é isso, mas você não sabe o que é porque não está no racional. Mas o seu corpo é vibratório, a sua essência ela já vem ebulindo. Então, se você ainda não sabe racionalmente qual é o seu sim, aquilo que você quer, né? Então, qual é o seu não? O que é que você não quer mais? Então, vamos pelo caminho do que você já sabe, porque o que você já viveu, você já sabe. Então, você já sabe o que é que você não quer. O que é que você não quer? Qual é o seu não? Eu não quero mais, eu não quero mais andar com o rebanho. Eu não quero mais continuar acreditando que a minha vida tem que ser como todo mundo é, essa questão de que eu só tenho que viver para o trabalho, viver para casa, viver para os filhos, viver para o marido. Eu não quero mais ter que ser essa pessoa que todo mundo diz que tem que ser assim, que tem que ser perfeita. É como se eu buscasse uma liberdade, não em relação a ser uma pessoa sozinha, a ser uma pessoa independente, a ser uma pessoa, como é que eu posso dizer? Solta no mundo. Mas é uma coisa assim dentro de mim que eu não sei nem
eu não consigo ainda decifrar, né? Atualmente eu sou cabeleireira e uma das coisas que eu digo que não dá mais para ser hoje é só cabeleireira. Hum. Hoje eu digo que eu não cuido mais, eu não cuido só do exterior das pessoas, eu cuido da parte interna delas. Uhum. Então, isso é uma das coisas que não me faz mais querer ser como todo mundo. Hoje, a minha demanda de cliente... Filha, deixa aberto, por favor. A minha demanda de cliente, ela é uma demanda de pessoas que vão me buscar por problemas. Hum. Porque ela tá triste, porque ela tá deprimida, porque ela tá com ansiedade, porque ela tá com depressão. Ela não vai fazer o cabelo. Ela vai querer aquele afago, aquele afeto, aquele carinho. Então, isso me fez despertar para que eu não posso mais trabalhar só nessa parte de cabelo. Eu tenho que trabalhar mais nessa parte terapêutica. Então, e aí, com o passar dos anos, foi me dando, assim, muitos estalos. E hoje eu já trabalho com a cromoterapia, eu já trabalho com a massoterapia, que eu consigo também fazer um atendimento diferenciado. Eu acho que esse tudo tem a ver, assim, tá tudo interligado, sabe, Andressa? Sim. Então, foi aí que eu comecei a pensar fora da caixinha, sabe? Sim. Que o meu papel não é só esse de cuidar da beleza, da estética, e sim do que tem por dentro, porque elas me procuram não para fazer uma escova, Hum. elas me procuram para conversar, Hum. para dizer o que está sentindo, para dizer o que. Só que hoje eu não. Eu auxilio da forma que eu posso, que eu consigo, mas eu sinto que eu preciso aflorar essa minha essência, porque eu não acredito que elas me procuram à toa. Legal. Entende? Eu tenho um propósito Eu para cada entendo. uma. Eu entendo. Tá. E qual é a dúvida? Você não sabe? Você já sabe. Qual é a dúvida? Eu não entendi. Você já sabe. Você falou, não sei, sabe? O que que te impede de assumir aquilo que você já sabe que você quer? Eu não tenho confiança. E o que que falta para você ter? Não sei. Se você tivesse o que, você seria muito confiante para fazer o que você já sabe que tem que fazer, que quer fazer, que a sua alma pede. Não é o que você quer com a sua cabeça. Se for com a cabeça, não faz sentido. O que é que você precisa? Você falou, eu acho que eu não tenho confiança. Legal. E o que é que você precisa fazer para ter confiança? Confiança no quê? Eu acho que eu não me sinto capaz hum, de dar esse auxílio, sabe? E, Por e mais o que eu que já que, faça, e por que que você acha que não se sente capaz? eu acho que é por conta dos meus bloqueios, dos meus medos, E o que que você acha dos que... meus, Medo do dos quê? meus traumas. Então, Eu penso assim, como que eu vou falar de traumas, como que eu vou falar de medos, se eu tenho os meus, se eu não consigo lidar com os meus. então, o que que você precisa fazer? Pensa bem. Ó, eu quero fazer isso, eu sinto que eu posso, é um chamado da minha alma, eu tenho processos, não me sinto, me sinto uma fraude se eu falar para o outro resolver o problema dele, sendo que eu não resolvi o meu, certo? Não vou ser uma Sim, mentira, né? Então, como é que eu posso falar que eu fiz uma coisa se eu não fiz? Né? Eu sou uma sim, mentira, eu sou uma mentira para mim mesma, então não quero viver isso. Eu entendo, então essa integridade em você, ela é importante pelo que eu tô percebendo, que bom. Tá. Então, mas se eu tenho um chamado, tá muito latente isso em você, dá para perceber que não é da sua cabeça. Ele tem vibração, você tá até eufórica. Tá, eu tenho um chamado. O que que eu preciso fazer para resolver esse conflito que eu tenho? Se você tivesse uma pessoa que te falasse isso, foi uma moça lá no seu salão e te falou, olha,
Eu tenho muita vontade de fazer isso. Eu sei que eu tenho uma coisa muito maior. Eu sou, ó, eu, Andresa, eu sou cabeleireira e eu tô falando com você, terapeuta, tá? Você é terapeuta, eu sou a pessoa que chegou lá no seu salão. Você é a cabeleireira que tem algo a mais que já tá trabalhando aí esse interno, não só o externo. Aí eu sou uma cliente sua. E digo assim, Aline, nossa, eu tenho uma vontade de fazer uma coisa, as pessoas chegam perto de mim, elas precisam de ajuda, eu sinto que eu posso muito ajudar, mas eu tô com um problema e eu não me sinto confiante porque eu tenho os meus problemas. O que você acha que eu deveria fazer? O que eu penso, eu sempre converso com meu marido, eu digo assim, que eu acredito que eu tenho que primeiro me tratar para poder tratar o outro, né? E o que você tá esperando? Viu como você Eu sabe? não, eu não sei que caminho, por onde eu devo ir. Ok. E, Então, e, e, a- e eu tenho um medo também, né? Sabe aquele, um medo de dar certo. medo de dar certo. É, Ó, presta atenção. Você já sabe o que você quer. Você já sabe o que você tem que fazer. Não é que você não sabe, você sabe. E aí você não faz. Por que você não faz? Porque você tem medo de dar certo. Certo? Não é isso? Você já sabe o que você quer. Tô pegando só o que você tá me dizendo. Eu não tô tirando nada da cartola. Não tô fazendo uma avaliação energética. Não, só tô pegando o que você tá me dizendo e tô te dando a resposta. Tô falando a mesma coisa que você tá me dizendo, entendeu? você está fazendo com que eu me escute. É, só isso. Então, aí você já sabe o que você quer. Você já sabe qual é o problema. Você já sabe como resolver o problema. Você não sabe por qual caminho, mas você sabe que você tem que resolver, né? O caminho é outra coisa. Tá, isso aí a gente pode trabalhar dentro disso. Mas não adianta você saber qual é o caminho, por quê? Porque você não faz. Não é porque você não sabe o caminho. Porque o caminho é fácil, só buscar e você vai descobrir. A própria essência, se esse é o seu chamado, ela vai te levar para lá, para o caminho. Já levou, mas enfim. E você não faz por causa de medo de dar certo. Que medo é esse? Se der certo, Line, o que pode acontecer? Que você tem tanto medo. Nada. Eu acho que nada demais. É só a insegurança, eu acredito. A questão de não me sentir capaz de estar lá. Não. E o que você diz? O que é esse capaz de estar lá? Lá onde? Aonde eu almejo, né? Então, e onde No você meu, almeja? no meu sonho. Eu me vejo para o futuro, eu não quero ser vista como uma cabeleireira e sim como uma terapeuta energética, né? Tá. Então você não quer mais ser Porém, cabeleireira. não, eu quero. Só que Então eu você quer quero ter duas fazer, profissões, é isso? eu quero fazer um atendimento que eu consiga encaixar tudo isso, Tá. certo? Entende? Faz sentido para mim, total. Corpo, mente e espírito. Perfeito. Né? Sim. Então, Tá. eu não me sinto capacitada. E o que É, falta é, para você se capacitar? não sei. Como é que a gente se capacita? Eu Como é não que você sei, eu não ficou? sei por Ó, presta onde, atenção, eu Aline. não sei Presta por atenção. onde ir. Presta atenção. Como foi que você se capacitou para ser cabeleireira? Estudando. Pois é. Então, como é que você vai se capacitar para ser a terapeuta cabeleireira que trabalha corpo, mente e espírito, né? Para chegar lá onde você falou que quer estar. Como é que você vai fazer isso? Estudando. Então você já sabe. Percebe como você sabe? A coisa está em outro lugar. Nós vamos pegar ela. Quer dizer, eu já peguei, mas não adianta eu pegar, tem que ser você que tem que pegar, porque é a sua vida, não é minha. Né? Então, estudando. Tá. Mas eu quero voltar num outro ponto. O... Você falou para mim, eu tenho medo de dar certo. Então, se você estudar e se capacitar, qual é o medo? Nem sei. Tem medo, sim Eu, ou eu não? nem, eu nem, eu nem consigo é, é, é,
explicar esse medo, mas eu tenho. Mas tem, é isso que eu quero saber. Tenho, Existe o medo. Tá? existe. Porque pode ser que você me respondesse assim, porque pode ser que tenha pessoas que estão olhando e falam, se eu estudar e me capacitar, eu não tenho mais medo. Ok, então estaria resolvido. No seu caso, você fala, olha, eu nem sei. Aí eu perguntei, mas tenho medo, sim ou não? Sem julgamento, entendeu? É só pra gente perceber, porque tem, tá tudo bem. Ninguém tem nenhum problema de ter ou não ter. O problema está Uhum. em ter e falar que não tem. Sim, Aí eu tô num buraco, porque aí eu tô na mentira. Né? Falar, eu não fiz, mas eu disse que fiz. Isso é mentira, sim. né? Ainda que eu minta para todo mundo, que todo mundo acredite naquilo que eu digo, eu tô mentindo para mim. No fundo, é só entre eu e Deus mesmo, então tô mentindo, eu tô cavando o meu próprio buraco, né? Vou ficar naquela dor ao invés de encarar aquela dor de fato. E fazer a jornada da transformação respeitando o meu chamado, né? Porque não dá para voltar para trás. A gente, depois que tem um chamado, que abre os olhos para alguma coisa, qualquer coisa, tá? Não é só nessa nossa área, em qualquer coisa que tem a ver com a nossa essência. Quando a gente quer, não vou fazer, vou voltar, aí você nega o chamado de certa maneira, que é o que as pessoas chamam de procrastinar, tá? Sim. Quando é aquilo mesmo, né? Não quando alguém diz que eu tenho que fazer, e aí eu não faço, porque na verdade eu não quero fazer, eu só estou fazendo porque alguém mandou, né? Porque alguém disse que era bom. Não, quando é uma coisa que me chama e eu deixo para lá, por medo, por orgulho, por qualquer razão. Aí eu quero voltar para o mundo, para a vida comum. Comum seria a vida que eu levava antes, tá? Pode até não ser uma vida comum, pode ser a vida que eu levava antes, aí eu enxergo alguma coisa, quero ir para esse chamado, não vou e volto para o meu estado onde eu estava. Eu entro em profunda dor. Não consigo ficar ali mais. Não dá para desver o que eu vi, entendeu? Não Uhum. consigo desver aquilo que vi, tá? E isso gera dor, que então eu preciso, legal, você viu. Se você não reconhece que tem esse medo, você volta para o estado natural. Se você reconhece, no seu caso, que é o medo, você passa a buscar como identificar que medo é esse e lidar com este medo, né? Ver como é que eu vou lidar com ele. Porque tem medos que a gente pode acabar com ele, tem medos que a gente vai ter que lidar, a gente vai driblar esses medos e a gente vai se calçar, a gente vai encontrar saídas dentro da nossa história e da nossa vida para dar suporte para esse medo. Tá? Vou voltar para você, depois eu tento explicar isso se der tempo. Como é que a gente pode dar suporte para isso? Posso explicar a minha situação. Vamos lá. Se você tem um medo e você fala para mim, esse medo é do que eu vou conseguir ser, é isso mesmo? É o medo do futuro ou é o medo do passado? Eu acho que eu ligo muito isso, eu ligo muito a minha vida toda, no modo geral, né? Hum, Em certas situações, eu me sinto muito criança, hum, entendeu? E é como se eu não tivesse maturidade para viver certa situação. hum, E eu costumo dizer para o meu esposo que isso tudo tem a ver com a minha criança ferida, hum. com meus bloqueios de quando eu era criança. Tá. E, e, Aí, e vamos imaginar que você trate isso, ok? Você trate. E aí, o que você vai perder se você ficar adulta? eu acho que eu vou conseguir ter mais. Eu não consigo me ver com. É assim, na minha cabeça, eu não me vejo com a idade que eu tenho. Hum, Me vejo muito imatura. No meu visual, no meu reflexo, hum, no espelho, eu me vejo muito velha, tá. Internamente você se vê imatura, imatura. fisicamente você se vê mais velha. Legal. Ok. Se você se tornar madura, você falou assim, eu me sinto muito criança, eu sinto que eu não tenho maturidade. Foi o que você colocou. Tá. Se você trabalhar, porque você falou, por causa dos traumas que eu tive quando criança, ok. Vamos pensar que você foi lá e trabalhou esses traumas. Você falou para mim, eu tenho que tratar e eu tenho que estudar. Foi você que disse.
eu tenho que tratar, já sei que eu tenho que tratar, e para me capacitar eu tenho que estudar, certo? Duas coisas. Vamos passar pelo tratamento primeiro. Se você se tratar os traumas e você ficar madura, vamos pensar que você trate e resolva aqueles traumas. E elabore aqueles traumas. Aquela criança consiga ser tratada e curada, ok, e trabalhada. E aí ela começa a crescer. Aí ela vai ser uma pessoa, uma criança, uma criança interior madura. Porque tem adulto muito mais infantil do que muita criança. Então não bota na conta da criança. Criança é alegre, é pura, não é besta. Ponto, idiota. Não é espiritinho. Criança é um espírito no corpo pequenininho. Só isso. Não é porque cresceu que aí é um espiritão. Não. Tem um monte de criança num corpão de adulto. E aí é essa característica que você falou. Eu me vejo fisicamente mais velha, mas internamente eu me sinto mais criança. Tá? Ok. Então, esquece porque tá num corpo pequeno ou num corpo grande, que é criança, infantil. Ser criança é uma coisa. Ser infantil são coisas distintas. Tem criança muito madura, tá? Então, não vamos botar na conta da criança. Vamos botar na conta da dor. Tá? E tentar entender essa dor, independente de onde ela tá, na criança ou não. Ok. A criança sofreu alguns traumas que ela aprendeu, que ela lidou com as características que ela tinha de quando ela era criança, em que ela sabia. O nível que ela tinha ali de intelectualidade, de maturidade para lidar com a insegurança de uma criança, enfim. Ok. Se eu passasse pelo mesmo trauma hoje, se você passasse pelo mesmo trauma hoje, como você reagiria ao trauma que a criança viveu? Como? Muito diferente. Muito diferente. Então, você pode trabalhar, tratar isso, né? E resgatar esta criança, porque hoje você dá conta de resolver de uma maneira diferente, falar, pode vir aqui, porque sou eu que vou cuidar de você. Não vai ser o outro. Eu não vou mais deixar ninguém fazer com você. Eu sou a sua mãe. Eu vou cuidar de você. Porque senão eu tô abandonando ela igual a mãe, o pai, o papagaio, a professora, né, o amiguinho da escola fez. Então, eu pego na sua mão e falo, confia em mim. Eu vou cuidar de você. Ninguém mais vai te abandonar. Eu não vou te abandonar. Os outros eu não sei. Eu não vou te abandonar aí nessa dor. Okay? Isso dá para tratar. Assim, agora parece muito difícil, mas quando trata, fica muito mais leve. Tá? Depende do tratamento que você vai buscar, mas enfim. E aí, ok. Aí essa criança cresce. Aí essa criança se sente segura, pode sorrir de novo, pode brincar, pode fazer as coisas dela. E aí ela fala, vamos ser felizes agora? E aí você pode ser madura e feliz. Porque parece que tem uma coisa que se a gente ficar madura, a gente não pode mais ser alegre, entendeu? Tipo, tem uma coisa aí no inconsciente que as pessoas acham que maturidade tem que ficar falando sério. Que a gente não pode ser alegre, embora a gente seja maduro nas decisões, no que a gente propõe. Legal. No que a gente manifesta na nossa vida com a nossa essência. Nossa essência é pureza e não seriedade. São coisas distintas. Tá. Aí você vai ser madura. Vamos imaginar que você tratou e entrou na maturidade. E aí você fica uma pessoa madura, feliz com a escolha que você fez, com a decisão, né? Porque por enquanto você não está conseguindo decidir. Você não tem essa escolha. Sabe por quê? Porque a sua criança está lá em dor. Como é que você vai resolver? Você não tem escolha. Enquanto você não trabalha isso. Entende? Ok. Aí como você se fica... É como se eu tivesse acorrentada a ela. E tá. Eu quero seguir, mas não, mas sem você... ela lá, né? Não é que você tá. Você sempre estará acorrentada a ela. Porque ela e você são uma coisa só. Você não vai se livrar dela. Mas eu não quero que ela seja um peso. Você vai cuidar dela. Você não vai se livrar dela. Entendeu? Ela vai crescer, você vai educar, ajudar, orientar, acolher. Como você faz com seus filhos, você vai fazer com o seu pedacinho. Tá? Ok. E aí você vai ser madura. Feliz, alegre, com a pureza da criança, com a alegria da criança, mas com a maturidade. Né? Tendo prazer quando conquista suas coisas, brincando, se divertindo, colhendo os louros daquilo que você conquistou. E ficando feliz quando ajuda o outro. Que é a proposta que você tem dentro da sua linha de trabalho. Legal.
E aí, quando você estiver lá nesse lugar, trabalhando, sabendo, então aí você tratou essa criança, aí você estudou, você já tem a sua confiança, você já consegue fazer, e enquanto você trata, você já arruma o cabelo e você já encontra a melhor forma de representar aquela pessoa e como você é na alma para a gente manifestar isso, e nessa conversa esse cabelo vai se arrumando, e essa maquiagem, e essa... Enfim, aí você entende mais da parte estética de cabelo que eu vou entender, aí é a sua área. Aí, o que essa pessoa que tá lá, madura, fazendo, colocando, ajudando, e a pessoa saindo feliz, satisfeita e voltando mais pelo interno do que pelo externo. Ela acha que é pelo externo, mas no fundo é pelo interno, e a vida tá conduzindo, levando ela, e você sendo a terapeuta completamente corpo e espírito. Tá. O que essa pessoa, essa Aline madura, com a sua criança alegre, mais madura, sem estar com trauma, com a dor, porque você está cuidando dela, ela não precisa mais se sentir abandonada, você não vai deixar ela abandonar, você não vai abandonar essa pureza, essa essência. Porque pureza é a essência, tá? Criança é a essência. O que você, quando estiver vivendo esse lugar, esse momento, essa conquista, essa coisa que você busca. Ai, parece que eu tenho, né? Que é isso que te impulsiona. O que é que você vai ganhar fazendo isso? Vivendo essa história. O que você acredita, assim, na prática mesmo, que você vai ganhar se você viver essa realidade? Eu acho que eu vou ser mais feliz. Tá. E o que é feliz para você? Feliz para mim é essa liberdade de trabalhar com aquilo que eu acredito que é para ser. Eu não tenho mais como fugir do que o universo tá mandando para mim a todo instante, a todo instante. Eu estava aqui assistindo uma aula que tem a ver com cabelo, aí entrou você, eu digo, pronto, eu vou entrar. Tá bom. Vou entrar e vou ficar aqui perturbando. Legal. Agora, ó, você diz para mim, eu acho que eu vou ser mais feliz. Eu perguntei, o que é liberdade para você? Você falou liberdade de trabalhar com aquilo que eu acredito que é, né? Que é o meu, que é a essência. O é o ser, né? Não é o ter. Tá. E Sim. aí, e não tem nada, nenhum problema com ter. O que você acredita que você vai perder se você alcançar isso? Nada. Nada. Absolutamente nada. Seja sincera com você. Não, eu acredito que nada. Tá. Vamos amadurecer isso com uma coisa que você falou lá atrás, que a gente vai encontrar esse ponto. Você falou assim para mim, lá no começo. Não quero mais andar com o rebanho. Eu não quero mais viver para casa. Eu não quero mais viver para os filhos e nem para o marido. Presta atenção, vou fazer a pergunta de novo. Na prática, na vida diária, cotidiana, se você alcançar isso, o que é que você vai perder? Não é que eu não queira mais viver para eles. Não quero mais viver só para eles. Só Ok. para isso. O que é que você vai perder? Eu não acho que eu perco nada. Eu Mas o acho que é que que se você vai ter que abrir mão? O que é que você vai ter que abrir mão para isso? eu não acho que eu para eu viver isso, eu vá precisar abrir mão da minha família. Eu não falei que você vai abrir mão da sua família. Eu tô perguntando o que você entende que você vai perder. Por exemplo, eu passo todas as manhãs com os meus filhos, não vou mais ter tempo. Então eu vou perder tempo com os meus filhos.
Eu não tô falando que você vai abrir mão dos seus filhos. Eu estou dizendo que algumas coisas a gente pode ser que você perca. Não é perder, mas assim, que você vai mudar a sua rotina. Ó, você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, você vai ter que tratar, você vai ter que... Pode ser que seu marido não goste. E aí você... O que é que você pode ter que abrir mão, perder nesse sentido, entende? Tempo, eu não vou mais poder fazer a comida, eu não vou mais ter tempo de, sei lá, levar meu filho na escola, eu não vou poder ficar aqui o dia inteiro esperando meu maridinho chegar de banho tomado, possivelmente eu vou ser terapeuta, vou trabalhar até 10 horas da noite, vou chegar bem depois dele. O que é que você vai perder? Ou a minha mãe não vai gostar dessa terapia, porque minha mãe é de uma religião que ela odeia essa história. O que é que você vai perder se você conseguir isso que você tanto quer? Eu acho que a única. Eu tenho consciência de que muitas pessoas não vão mais me acompanhar. Não falo do meu marido, porque ele acredita no que eu acredito, e graças a Deus. Mas eu tenho essa consciência de que muita gente vai ficar para trás. E como Mas é eu que é também isso não para vejo. você? Eu não vejo como uma coisa ruim. Eu não acho que as pessoas têm que acreditar no que eu acredito, Não, mas e certo? se elas não E, e, quiserem, e essas pessoas que estão aí na sua cabeça, você não precisa me falar quem é, você sabe, se elas não quiserem mais ser suas amigas, porque agora você é de outro jeito. Elas não querem mais ir na sua casa, elas não querem mais. Não querem mais conviver. Vamos pensar no pior, tá? Não tô dizendo que é isso que vai acontecer. Vamos tentar imaginar que isso pode acontecer? Pode, porque a gente fica tão diferente e as coisas acontecem. E vamos imaginar que seja uma pessoa muito valiosa sua, uma, fala, ai, tudo bem perder todas, mas essa aqui não ia dar que eu ia sofrer. Pensar só nisso. Como seria isso para você? de verdade, É. eu acho que não. Eu não penso. Eu acho que eu não tenho como fugir daquilo que eu quero tanto. Eu não. Mas presta atenção, E Lívia. aí, não, Porque eu assim, entendi ó. a sua pergunta. Porque você não faz isso por conta do medo do que você vai perder. É isso que te prende. É aquela criança, o que que ela teve ou não teve, é aquilo que você tá presa. É no perder aquilo que é representado por uma amiga, por uma mãe, por um irmão, por uma tia, por uma professora, por um colega, mas é aquela dor lá. Eu vou, se eu não for boazinha, eu vou perder o carinho das pessoas, porque me disseram que eu tinha que ser arrumadinha, bonitinha, vestir a roupa direitinha, e agora eu resolvi que eu quero ser bruxa, colocar a roupa que eu quiser, cor que eu quiser, e aí as pessoas não vão gostar mais de mim. Então você vai perder a mesma coisa que a criança perdeu. Perdeu a liberdade de ser quem ela é. Só que ganhou a atenção da mãe, do pai, da professora, do coleguinha. Participou de grupos. E agora você está dizendo para ela, eu não quero mais isso. É isso que você está dizendo para sua criança. Para esse pedaço. E agora, dane-se se vão gostar da gente. Só que ela sofre. Então, se você não tratar isso e estudar para dar a segurança que esta criança precisa, e eu não estou falando, eu estou falando de uma massa, de um fractal que está preso no tempo e espaço. Eu não estou falando de um pensamento. Não adianta você tentar resolver isso com pensamento. Se você não tratar isso energético e espiritualmente, não desenrosca. Tá preso. Então, tem blocos e blocos em camadas porque você foi alimentando isso, você, eu e todo mundo, o mundo, uma vida Sim, inteira. Então não pense você que você vai fazer um tratamento e resolveu. Você vai fazer blocos de tratamento, vai elaborar esse processo. Quando ela chorar, você vai falar: não vamos chorar, vem cá que eu cuido de você. Mas para você cuidar dela, você vai ter que se sentir capaz. Então você vai ter que estudar para se sentir capaz. Para ela, esse pedacinho não se sentir inseguro. Entendeu? Então, entendi. quando você tá dizendo que não se importa, a criança se importa. Então, você está dizendo, eu não me importo com o que você sente. E aí você fica onde? Parada. Então, o que é que você perde? Renuncia, deixa pra lá
para resgatar a sua liberdade, porque ela deixou de ser quem ela era para agradar algo, alguém, para ter alguma coisa em troca. Tá tudo certo. Ela queria o carinho, ela se abandonou pro carinho. Então, ela fez o que soube, mas quem se abandonou foi ela. Ó, dentro do nível de aprendizado, ela está aprendendo. Nem é certo, nem é errado. Ai, coitada. Não, ela fez o que ela foi inconveniente para ela, dentro do que ela tinha naquele momento. Ela sabia. Né? Lembrando que não é uma criança, não é um espiritinho, é um espírito bem grande que já vem há muito tempo. Tá? Então, entende que se você não tratar e não estudar para ir em busca do que o seu coração pulsa, mas não adianta só estudar e nem adianta só tratar. E nem adianta só ficar querendo e ficar empacado aqui. Porque se você só tratar e não estudar, você vai continuar se sentindo insegura. Sim. Incapaz. E incapaz não tem liberdade. Todo incapaz, ele está sempre dependente de algo. Ele não está independente, porque ele não tem a capacidade de gerar recursos para si próprio, para fazer a manutenção da própria vida. Então, ele não é independente, não, ele é dependente. Nem que seja do carinho, tá? Do afeto, que é onde a criança fica parada. Tá? Atenção. Tá bom? Sim. Ou... e não adianta só você estudar e não tratar. Porque você vai estudar, vai ser aquela que vai saber tudo, fala, eu já sei tudo e eu não consigo. Mas por que eu não consigo? Porque a maioria das pessoas estuda, faz aqueles tratamentos em mal menos, não é mais ou menos. São bons, mas não vão lá nesse... Fica só imaginando, porque tudo que eu falei agora você vai pensar. Não significa que tratou. A gente só colocou luz nisso, deu lucidez. Agora... Não é assim. Eu sei que esse negócio tá sujo. Eu tô vendo. Tem um negócio aqui. Essa sujeira tá aqui. Não é sujeira, é um negocinho. Mas vamos fazer de cor. Ele é branquinho. Mas tá sujo. Tem um negócio aqui. Eu tô vendo. Mas se eu não limpar, ele vai ficar limpo só porque eu tô vendo? Não. Olha, eu sei que tá uma sujeira ali no canto da minha casa. Tá uma sujeira. Eu tô vendo. Eu não vou limpar sozinho só porque eu tô vendo. É o que eu tô falando. Tem que ter o equipamento, a ferramenta adequada para fazer as limpezas adequadas daquilo que eu estou vendo. Então, agora a gente colocou luz. Mas só saber disso não vai resolver. E não adianta tentar resolver com a cabeça. Tem que ir mais profundo num fractal que está preso no tempo e espaço, que pode ter startado em outras vidas. Por que você nasceu nessa vida, com essa família, para viver esta situação? Mas todo mundo vive. Todo mundo não vive, não. Porque todo mundo é gente demais nesse mundo. Por que você se colocou ali para viver essa condição, para ter o aprendizado necessário, para cuidar de quem você vai ter que cuidar lá na frente com a mesma dor? Porque a sua maior dor pode se transformar na sua maior força. É um ciclo sem fim. É a jornada do herói. Agora, se você vai assumir a sua missão, ou se você vai voltar para o lugar comum e desistir dela, que é o que as pessoas chamam de procrastinar, e procrastinar não é vagabundagem, é não ir fazer o que precisa ser feito. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que tratar, é isso? Então eu vou atrás de fazer o que tem que ser feito. Ah, mas eu não tenho dinheiro para tudo. Como é que eu vou me planejar para ter? Entendeu? Às vezes eu não posso naquele momento. Isso não significa que eu não vou poder nunca. Significa que, de repente, cortando a pizza do final de semana, em alguns meses eu consigo. Significa que, sei lá, cortando aquela academia que eu falo que vou e não vou, eu posso conseguir. Ou aquele canal da televisão lá que eu não assisto, mas não me leva a lugar nenhum. Não tô falando que tenha que fazer isso. Tô falando que a gente sempre encontra. Ou, não dá para tirar mais nada. Então eu vou vender geladinho, porque eu vou fazer um troco extra. Geladinho, tô falando aqui porque eu vendi geladinho, eu tava contando outro dia a história, não sei pra quem, e eu contei que eu fazia geladinho quando era pequena, com a minha avó. Então, entende que tem então, o que eu posso fazer para isso? E aí, tem um negócio que quando eu decido, com esse nível de consciência, a fazer o que tem que ser feito, não é só daqui da cabeça, tratar, estudar, eu mudo tudo. Deus não escolhe os preparados, prepara os escolhidos. E eu me escolho. Primeiro que eu venho com um arquétipo que é uma essência minha. E não dá pra gente aprofundar nisso agora. Segundo,
que eu venho. Quando não é uma escolha, eu decido que eu vou fazer aquilo. Haja o que houver. Pode não ser nesse. Eu estou me programando e eu vou fazer o que tiver que ser feito. 1, 2, 10 tratamentos, 20. Acerto, erro, conserto. Eu vou fazer, porque é isso que eu quero. Porque o meu coração me impulsiona para isso. Não é uma escolha porque alguém disse que isso vai dar uma grana. Não, é porque isso me movimenta. Nós não falamos de dinheiro um só segundo aqui. Nós falamos de paixão, de desejo, de uma coisa que te move. E aí, quando eu decido, eu vou trazer um paralelo, assim, para ficar mais fácil para você e para todo mundo que está aqui entender. Quando você já viu algum filme que alguém vai lá, um rei, ou sei lá, alguém importante assim, e fala assim: quem vai salvar ela das garras daquele crápula? Quem vai salvar a princesa da desgraça? Quem vai salvar aquela pessoa que é nosso amigo da tragédia? E tá todo. Quem está comigo nessa luta? Fica todo mundo com aquela cara de assim. Quando o primeiro levanta a mão e decide, ainda que com medo, ainda que dando só o primeiro passo com fé, não sabe nem direito como ele fala, ele sabe que ele tem algumas forças, mas ele sabe que não tem todas. Mas ele confia num algo maior e num propósito, ele vê ali um propósito. Ele faz assim: eu vou. Quando ele fala eu vou, todos aqueles que vão apoiá-lo levantam a mão e falam: eu também vou, eu também vou, eu também vou. Então, a gente nunca vai ter o apoio. O apoio não vai vir antes da decisão. E decisão não é escolha. Porque decisão implica, inclusive, em resolver essas dores. Não é eu vou decidir que vou. Não é assim, da boca para fora. É uma decisão, é um ímpeto, é uma energia que eu imprimo, que eu mudo. Todo mundo, todo mundo. Então não vai vir o apoio antes de vir essa decisão. A decisão de atender ao meu chamado do meu coração. Vai ser fácil? Claro que não. Porque eu ainda vou ser testado. E porque missão e chamado implica em devolver isso para o reino. Não é para mim só. Só que tudo mais lhe será acrescentado. Em tudo isso que eu falei, tem amor, tem prosperidade, tem devoção, tem Deus, tem espiritualidade. Vai vir, pode vir um obsessor, vai vir 10 amparador. Pode vir 1000 obsessor, vai vir 10.000 amparador. Porque a hora que eu decido, aquilo que vai me auxiliar, fala, eu também vou, eu também vou. E eles vão me carregar no colo muitas vezes. Porque eles confiam na minha decisão do meu chamado. É muito maior. É muito maior. Tem gente que para por qualquer coisa. Gostei assim, gostei assim. Ai, a vida não me ajuda. É porque está faltando o ímpeto desta decisão. E não necessariamente vai ser fácil. Mas eu tenho absoluta certeza que esse apoio vem. Tenha essa certeza. Ainda quando você fala, não tem luz, não é possível. Confia. Porque todo mundo fala que confia em Deus, mas vive com medo de tudo. Não confia nada. Se confiar, não dá com medo. Porque pode ser impossível para qualquer um, menos para Deus. Ah, mãe, o médico diz. O médico sabe muito, mas o médico não sabe mais que Deus. Então, eu não tô desmerecendo, eu tô dizendo que se a gente não entrar na vida com essa potência, é tudo muito morno, é tudo muito... Aí a nossa vida mesmo tendo chamado, eu volto para o lugar comum. E isso é muito dolorido. Primeira coisa, encontrar a minha missão. E depois que eu encontro, manifestar a minha missão. Primeira busca é eu encontrar. E depois, segunda busca é depois que eu me encontro, manifestar. Se eu não encontrar, eu fico em dor. Se eu encontrar e não manifestar, eu também fico em dor.
Já sabe o que você tem que fazer para conseguir? Você falou para mim, eu tenho fome de liberdade. Você entende Sei. onde está a sua liberdade? Entendo. E a sua maior dor pode se transformar na sua maior força. Trata, Obrigada. estuda e busca manifestar tudo que você tem para todo esse potencial que está aí tentando sair a qualquer. E não tem nada a ver com abandonar a família mesmo, não. É só aquele pedacinho da criança. Eu só estava fazendo a provocação para a gente conseguir chegar num ponto que você conseguisse pegar, receber. Você e todo mundo que está aqui, e eu também. Porque Tá bom. o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, se eu sou canalizada, estou falando, eu também preciso ouvir. Assim que é. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Eu que Muito, agradeço, muito, menina. muito, Fica muito, com muito Deus. obrigada. Muito, Fica muito, com muita, Deus. muita, muita, muita sorte. Obrigada. Beijo. Cheiro. Fica com Deus. Tchau, Tchau. tchau.